Então, gente, voltei a visual granulado escuro porque eu tô no sofá com o abajur ligado só. Vou voltar a fazer as piadinhas ridículas de ironia. Dê o seu dislike, compartilhe o canal com ninguém, denuncie o vídeo pro YouTube, pro Facebook, pro Instagram, pra polícia, pro Bolsonaro. Pode denunciar à vontade. Esse é canal de desabafo Danielo, para eu aprender a lidar com o momento atual. E eu quero comentar rapidamente uma notícia e demoradamente outra notícia. A primeira notícia rápida é da deputada Flor de Lis, né? Que assassinou o marido, filho, pastor, primo, cunhado e amante comparsa, com envolvimento de filhos e coisas do gênero. A trama toda parece mais complicada do que a árvore genealógica da série Dark. E o que eu quero comentar com isso? Eu não sou muito de comentar notícias policiais e tudo. O que eu quero comentar com isso é que existe toda uma cultura no meio religioso, em especial no meio evangélico, de você ter uma vitrine de bons costumes. Algo muito comum até do nosso imaginário dos religiosos em geral, mas que se confirma na prática, uma aparência de moralidade e um histórico por detrás bastante controverso, para dizer o mínimo. Eu não quero aqui dizer que todo evangélico tem problemas ou que todo evangélico é corrupto e tudo, mas se a gente for pegar o histórico da bancada evangélica, por exemplo, se a gente for pegar o histórico questionável de pastores, de televangelistas, há todo um perfil muito comum, assim como há, por exemplo, um perfil muito comum de pedofilia entre padres da Igreja Católica, ou de violência entre críticos dos direitos humanos, dos movimentos de direitos humanos, violência doméstica e coisas do gênero. Há uma série de perfis questionáveis dos defensores da moralidade e eles costumam a ser muito brandos ao olhar para os próprios companheiros, digamos assim. É claro que, obviamente, toda a comunidade evangélica, pelo menos oficialmente, está repudiando a Flor de Lis agora. Mas há um costume de dizer, os evangélicos em relação à corrupção, os católicos em relação à pedofilia, mas isso existe em qualquer lugar, a nossa religião não tem nada a ver com isso. Nossa religião é contrária a isso e esse tipo de coisa acontece em todos os lugares. Ok, mas é que nem marxista dizendo, ditadura acontece em todo tipo de governo. A gente é contra a ditadura. E deixar de reconhecer que entre os governos ditos marxistas, a ditadura é muito mais comum e muitas das ditaduras mais extremas estão entre eles. Não estou dizendo com isso que marxista é ditador, ou que evangélico é corrupto, ou assassino, ou que tem problemas de família, ou que padre pedófilo, padre católico, ato falho meu, né? Padre católico é pedófilo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que há uma leniência nesses meios contra os erros que são muito comuns, assim, do tipo, isso não é problema da nossa cultura, isso é problema do ser humano. Gente, você tapar o sol com a peneira. Há entre os evangélicos aqueles que têm percepção disso, do quanto a corrupção política, por exemplo, ou a mescla de interesse econômico com religião, ou ainda a vitrine de moralidade é falsa e frágil. E eles deviam ter mais espaço, os evangélicos padrões deviam ter a tranquilidade de entender que há algo no meio evangélico que induz, que facilita, pelo menos, esse tipo de coisa acontecer. Há algo no meio evangélico que facilita. Por exemplo, a teologia da prosperidade facilita o uso da fé para ganhar dinheiro. Reconheçam isso. Reconheça que a Flor de Lis ser uma pastora evangélica, esposa de pastor evangélico, e ser um até
anteontem um exemplo de família evangélica, não é coincidência, é sintoma. Temos sim que rever, por exemplo, por que os governos socialistas históricos, marxistas, geram ditaduras com tanta frequência. Por que pastores evangélicos são acumuladores de dízimo com tanta frequência? Por que padres são pedófilos com tanta frequência? A gente tem que entender que sim, fé ou ideologia política não determina caráter, mas há erros de caráter que são mais comuns e aceitos em determinados meios. Essa, por mim, é a principal lição que a gente tem que tomar de casos como a Flor de Lis. Fazendo 2 vídeos em um, pegando o segundo tema. Segundo tema das manchetes recentes é: eu queria encher sua boca de porrada. Não, eu não vou falar mal do Bolsonaro apenas. Um leve comentário, né, que aparentemente acabou a etapa do Bolsonaro Paz e Amor, que ele pode ter cometido essa frase como uma escorregadela fora de controle, porque o Bolsonarozinho não falando absurdos todo dia, por mim, me parece mais uma questão de tentativa de controle do que real intenção tentativa de controle de apagar incêndio do que uma real intenção de tirar a polêmica da política, né? E agora ele comete esse crime ao sair da catedral, mas depois fez o eventozinho lá para falar de cloroquina e chamou a imprensa e quem não é atleta e quem tem sintomas graves de Covid de bundão e coisas do gênero. Então parece que o Bolsonaro ali está ligando o modo vou falar para provocar o meu público, ligando o modo de novo ali, vamos ver o que isso vai dar, né? Porque a gente estava já se acostumando a não ter um escândalo por dia. Mas o que eu quero comentar eu queria encher sua boca, não lembro exatamente qual era a frase, mas eu quero encher sua boca de porrada, algo do gênero que ele falou para a imprensa. A principal coisa que eu quero comentar não é nem a questão do crime contra a liberdade de expressão, a fuga dele responder o questionamento do Queiroz, como ele trata a imprensa. O que eu quero responder é como a mídia bolsonarista tentou reagir e o que isso mostra do bolsonarismo, não do Bolsonaro. Eu vi 2 reações entre os bolsonaristas. Uma minoritária, que é dizendo: ele está certo em reagir assim, tem que marcar respeito para o cara que estava invadindo a vida pessoal dele. Pessoal de Dick, né, gente? O que a gente tem é uma acusação de desvio de dinheiro público envolvendo a família do presidente, envolvendo o assessor do filho dele com a esposa dele, de dinheiro público. Então isso não tem nada de pessoal, não é questionamento sobre as economias do casal. A segunda linha é mais grave porque ela não foi minoritária. Foi talvez não seja a voz dos bolsonaristas, mas foi a voz da mídia bolsonarista, de blogueiros, de youtubers, e essa versão se espalhou por aí, que foi o pessoal que editou o vídeo, editou no sentido, eles mantiveram o áudio e botaram uma legendinha, um áudio de má qualidade, e a legendinha para direcionar o que a gente escuta, querendo vender a versão de que o jornalista tinha falado para o Bolsonaro não a pergunta do Queiroz, e sim: eu vou visitar sua filha na cadeia. E aí o Bolsonaro teria respondido a isso. Cabe 2 comentários ali. Primeiro, se confirmou que essa legenda é falsa, pegando o áudio, fazendo uma análise do áudio, é falsa, foi um vendedor ambulante que estava falando uma coisa totalmente diferente. Vem visitar a nossa feira na catedral. Se confirmou isso. Só que no Twitter do número 1, o filho do Bolsonaro divulgou isso.
esse vídeo com a legenda adulterada, divulgou isso e ainda citando a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O filho do Bolsonaro, obviamente, tinha acesso direto à versão do Bolsonaro, que estava lá. O Bolsonaro sabia que o áudio era falso, que a legenda era falsa e que não houve nenhuma menção à filha dele na cadeia. E mesmo assim o filho do Bolsonaro libera isso dizendo que é a verdade. Percebam isso. Não foi um engano de um bolsonarista. Ah, não é possível que o Bolsonaro tenha reagido assim. Foi uma adulteração, uma fake news, clara fake news, que o filho do Bolsonaro e, indiretamente, o próprio Bolsonaro liberaram sabendo que era fake news. Por que isso? Obviamente, para gerar o factoide, usando o nome antigo de fake news, factoide, pode pesquisar aí, quem não conhece o termo, é como a gente chamava fake news na década de 70. A mídia bolsonarista usando o factoide para criar uma narrativa política, o que eles vivem dizendo que é o que a esquerda faz. E o segundo comentário é, e se não fosse fake news? E se realmente o jornalista tivesse falado, vou visitar tua filha na cadeia? Isso justificaria o presidente a falar, eu quero encher tua boca de porrada? Vamos refletir sobre isso. Primeiro tem a questão do decoro presidencial, mas isso o bolsonarista nunca se preocupou com isso. Basta lembrar o caso do Golden Shower, né? Assim, parece que decoro presidencial é frescura. Não, não é. Decoro de cargos públicos, nenhum é frescura. Mas não vou nem analisar por esse caso, eu vou analisar pela questão de 2 pesos e 2 medidas. É muito comum entre o bolsonarismo e entre o reacionarismo, em geral, falar do mimimi de quem se sente ofendido com um termo racista ou de quem se sente ofendido com um termo machista. Eu fui ofendido, mimimi, vou acionar a justiça e tal. Isso seria exagero, a pessoa tinha que amadurecer, aguentar o bullying, porque bullying constrói caráter. Agora, se você é um presidente e alguém faz bullying com você, citando a tua esposa, tua filha, quem quer que seja, aí o correto é ir pra porrada. Nota a coisa, eu ir pra querer processar por danos morais, isso tá errado. Agora, querer dar porrada no cara, não. Se é mimimi quando alguém tá ofendendo por machismo, por que não é mimimi quando é um idiota falando da filha que não tá presa? E note também a dimensão da coisa. Uma coisa é eu acionar a justiça para ela analisar danos morais. A outra é eu querer descer porrada. É eu virar juiz, júri e executor. Isso é muito do machismo tóxico, da masculinidade tóxica, que a gente tem por aí, tão comum no discurso dos conservadores, dos reacionários. Tão comum no discurso dos reacionários. Esse machismo tóxico de que se falar da minha mãe eu dou porrada, se falar da minha esposa eu dou porrada, se falar da minha filha eu dou porrada. Galera, porrada nunca é justificável, só como autodefesa. Defesa da honra se faz ou em debate democrático ou na justiça. Defesa da honra não é ameaçar alguém de porrada. O Bolsonaro não foi pra porrada. Primeiro que teve muito youtuber dizendo que o mínimo que ele teria que ter feito seria ir pra porrada, tinha gente defendendo isso. E segundo, ele ameaçou de porrada. Ameaçou, claramente. Sendo presidente da República, com seguranças do lado. Além da ameaça covarde, né, que eu queria te encher de porrada, com um bando de segurança do lado, é uma ameaça de agressão física. Mesmo se um jornalista tivesse falado, eu vou visitar tua filha na cadeia, mesmo essa filha do Bolsonaro sendo ainda uma criança, fazer uma referência dessa seria bem odiosa, nada disso justificaria ninguém, muito menos um presidente, ameaçar de porrada. Muito fácil dizer que é mimimi
Alguém dizendo, alguém, sei lá, virando, viadinho, vai dar o cu na esquina, dizer que isso é mimimi, e alguém fala, vou visitar tua filha na cadeia, e você ameaçar de porrada. Que masculinidade frágil é essa, hein? Beleza? Bolsonaro, eu tenho uma pergunta para você se você estiver vendo esse vídeo. Por que que a tua esposa recebeu 80 e quase 90 mil reais do Fabrício Queiroz? Explica para mim. Obrigado.